Buen día para todos. Bom dia para todos. No podemos hablar de la abundancia de Dios Não podemos falar da abundância de Deus si no hablamos un poco de nuestra identidad. se não falarmos pouco da nossa identidade. Porque ¿no les ha pasado que han visto que en 2 de Corintios 5:17 Já viram que na 2 de Coríntios 5:17 dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura, todas las cosas pasaron y son nuevas, hechas nuevas? se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Pero no pasa en la vida de todos nosotros, ¿no? Mas isso não acontece na vida de todos nós, não é? Todos los cristianos que conoces en tu vida se comportan como si todas las cosas fueran hechas nuevas. Todos os cristãos que vocês conhecem se comportam como se tudo fosse realmente novo na sua Todos vida. los cristianos que conoces en tu vida tienen su vaso sobreabundando y derramando el amor de Dios y la presencia de Dios. Todos que vocês conheceram cristãos são como esse exemplo do copo que transborda e de amor por todos os lados? Ustedes sí, por supuesto. Estoy refiriéndome a todos los pecadores que no están acá adentro. Claro que vocês sim, eu estou falando dos pecadores que não estão aqui com a gente. Yo he descubierto que la identidad tiene un rol muy importante para conseguir la abundancia de Dios. Eu tenho descoberto que a identidade tem papel muito importante para a gente descobrir e viver a abundância de Deus. Porque es muy distinto cómo nos vemos nosotros a cómo nos ve Dios. Porque é muito diferente a forma como nós nos vemos de como Deus nos vê. Y uno de los primeros lugares donde formamos identidad en nuestra vida E dos primeiros lugares onde formamos a identidade na nossa vida es en la escuela. é na escola. Por ejemplo, te voy a decir algo, si vos recordás la escuela Eu vou dizer uma coisa, se vocês se lembrarem da escola como un lugar que disfrutabas, como lugar que você aproveitava, un lugar al que querías ir siempre lugar que você queria estar ali sempre y un lugar donde nunca te sentiste mal, e num lugar como que você nunca se sentiu mal, entonces vos eras la persona que le hacía bullying a todos los demás. então você era aquele que fazia bullying para todo mundo. Pero todo el resto de nosotros, Mas para todos os demais, los buleados, os que sofreram o bullying, no nos gustaba tanto la escuela não era tão legal assim. y na no escola. queríamos ir todos los días. E não queríamos estar ali todo dia. Mi proceso como víctima E o meu processo como vítima comenzó en el jardín de infantes. começou no jardim de infância. 3 años tenía, 3 anos eu tinha. 4 años. 4. Llegaba el momento de tener un snack, de comer algo. Chegou a hora do lanche, de comer alguma coisa. Y yo tenía mi bolsita que era negra, rosa, no, era rosa, blanca, roja. E eu tinha uma bolsa que era vermelha, Y rosa, decían, bueno, branca. vamos a comer el snack. E aí, bom, vamos lá comer o Y yo snack. iba y agarraba y siempre había un sándwich. E eu ia ali, comia, pegava, sempre tinha um sanduíche. Y a veces el sándwich era de jamón y queso. E às vezes o sanduíche era de queijo e presunto. Es rico, ¿no? Gostoso, não é? Sí. Pero la mayoría de las veces, Mas a maioria das vezes, mi sándwich era de un dulce. o meu sanduíche era de doce. En Argentina es muy conocido el dulce de batata. Na Argentina é muito conhecido esse doce de batata. Acá también, pero me dicen que acá el dulce de guayaba es más conocido también. Aqui também, mas aqui falam que o doce de goiaba, a goiabada, é mais conhecida. De hecho, mi postre preferido se llama queso y dulce. E a minha sobremesa preferida é justamente o queijo com o doce. Y a mí me dijeron que acá existe un postre así Sim, aqui existe uma sobremesa assim, y se llama Romeo y Julieta. que é o Romeu e Julieta. Es el mejor nombre que podría haber pensado para ese postre. É o melhor nome que podiam ter dado para essa sobremesa. Porque cuando pienso en ese postre siento amor Porque quando eu penso nessa sobremesa, me sinto amor. y se me hace agua la boca. E me dá água na boca. Pero comer dulce de batata en un sándwich, pan con dulce de batata, no es mi idea de cómo se come. Mas comer esse sanduíche com o doce de batata não é a ideia de como se deve comer. Y yo crecí así, Mas eu cresci assim, pensando que, ¿por qué mi mamá me haría un sándwich de dulce de batata? pensando por que minha mãe me faria um sanduíche de doce. Y no tengo idea, porque nunca se lo pregunté antes, pero más o menos a los 20 años, E eu não tenho ideia porque eu nunca perguntei antes, mas quando eu tinha mais ou menos 20 anos, en una conversación en la casa de mis papás, numa conversa na casa dos meus pais, le digo, mamá, ¿por qué me hacías dulce de batata, sándwich de dulce de batata cuando iba al jardín?
perguntei para ela, mãe, por que você fazia um sanduíche de doce de batata quando eu estava no jardim da infância? Y mamá me mira y dice, E a mãe faz, yo eu jamás te hice un sándwich de dulce de batata. nunca fiz um sanduíche de doce de ¿Cómo voy a batata. hacer eso? Es un asco. Como eu vou fazer um negócio nojento? Siempre te hice de jamón y queso. Sempre te fiz de queijo e presunto. Y en ese momento tuve una revelación. E nesse momento tive uma revelação Y elevé una oración. e uma oração. Dije, Señor, Falei, Senhor, hay una persona de mi edad tem uma pessoa da minha idade que está caminando por este mundo que está caminhando nesse mundo y me hizo mucho daño. e que me machucou muito. Y yo te pido que, Dios, te pido que lo guardes o que la guardes. E eu peço que você o guarde ou aguarde. Y después de que lo guardes, E depois de guardá-lo, que te olvides dónde lo guardaste. que se esqueça de onde pôs ele. Porque esa persona me robó mi almuerzo, todo el jardín de Porque infantes. ele roubou minha comida, todo o jardim de Y infância. así ya empecé a formar identidad. Soy un robado. E aí eu comecei a formar minha identidade. Sou alguém que Mi foi mamá no roubado. me quiere porque me hacía sándwich de dulce de batata y ni siquiera era cierto. Minha mãe não gostava de mim porque fazia um sanduíche de doce de batata e nem estava certo isso. Y encima, pobre mi mamá, cuando le conté. E quando falei com minha mãe, Porque mi mamá es judía. minha mãe é judia. Y no sé si acá se conoce, pero en Argentina se habla mucho que las madres judías son muy sacrificadas. E eu não sei se aqui vocês falam isso também, mas lá a gente fala que as mães se sacrificam muito. E As te- mães judias se sacrificam Y muito. sobreprotegen a sus hijos. E super protegem a seus filhos. Entonces, si hacía un poquito de frío, yo salía con 3 camperas, Então, se tinha um pouquinho de frio, eu já estava com 3 agasalhos, 2 bufandas. 2 cachecóis. Obviamente, soy asmático, gracias a tanta sobreprotección. Claro que eu sou asmático por conta dessa super proteção. Pero mi mamá era de esas que decía, hijo, come o me mato. Porque minha mãe era dessa que falava assim, filho, come, senão eu vou me matar. Hay otro tipo de madres, las más italianas, E tem outro tipo de mãe, as mais italianas, que dicen, hijo, come que dizem, filho, come o te mato. ou te mato. Esa es la diferencia. Essa é a diferença. ¿A cuántas tenemos acá de la una y de las otras? Quantas temos aqui, ou de uma ou de outra? Entonces, quiero que leamos un pasaje de la Biblia que habla de nuestra identidad. Então eu quero convidar vocês a ler uma passagem que fala da Bíblia que fala a respeito de identidade. Así que le voy a pedir si lo podés leer. Lo vamos a tener acá en la pantalla para todos. Vamos colocar aqui atrás de mim para todos. Y les voy a pedir que lo leamos todos juntos, ¿sí? Junto con él. E vamos ler junto aqui comigo, Pero pessoal. quiero que presten atención a algo. En el libro de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, No livro, prestem atenção nisso. Em Efésios, do capítulo 1 ao 3, Dios nos cuenta todo lo que somos en Cristo. Deus nos conta a respeito de tudo o que somos em Cristo. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Qual é a nossa nova identidade? Así que vamos a prestar atención a cuántas veces este pasaje dice algo que somos en Dios, en Cristo, en el amado. Então a gente vai prestar atenção em quantas vezes nessa passagem fala em Cristo, no amado, nele, por aí vai. Vamos, lean todos juntos. Vamos lá. Então, primeiro capítulo de Efésios, a partir do versículo 3 diz: Agradecemos ao Deus e Pai do nosso... No, para. Esa es otra versión. Bendito sea o Deus. Já, Lee de la pantalla, ¿querés? já. Aqui. Sim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, En amor. nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio Por medio. do amado. Eso.
Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Todo lo que somos ahora, ser una nueva criatura, Todos que somos adorados, nova criatura, significa comprender todo Sí. lo que somos en Cristo. significa compreender o que somos em Cristo. Ahora, muchas veces cuando uno se levanta a la mañana, generalmente se mira al espejo, ¿no? Agora, muitas vezes, quando nos levantamos pela manhã, nós olhamos ao Y espelho. el espejo te devuelve una imagen. E o espelho te devolve uma imagem. Entonces te podés peinar, E aí você pode se te pentear, puedes sacar mocos de la nariz, pode tirar a caca do nariz, un poco de lechuga de entre los dientes, ou pouco de alface dos dentes, ¿sí? Para verte presentable. para se mostrar El apresentável. espejo te dice la verdad E o espelho te fala a verdade. y uno actúa de acuerdo a la verdad. E alguém reage, age conforme a verdade. Pero la realidad es que por cómo nos trataron toda nuestra vida, Mas a verdade é que, pela forma como nos trataram por toda a nossa vida, a veces en nuestro espejo às vezes no nosso espelho, nos vemos de manera distorsionada nos vemos de uma maneira distorcida. y nos comportamos de esa manera. E nos comportamos de forma distorcida. Quizás me veo en el espejo y me veo sucio. Talvez eu me olhe no espelho e me veja sujo. Y aunque la Biblia dice que Dios me ve santo y perdonado, E ainda que a Bíblia fale que me vê como santo e perdoado, no puedo perdonarme por cosas que hice en el pasado. eu mesmo não consigo me perdoar por coisas que fiz no passado. Me puedo mirar en el espejo y me puedo ver a alguien rechazado, Eu posso olhar ao espelho e ver alguém rejeitado, alguien que no encaja en ningún lugar. alguém que não se encaixa em lugar algum. No encajo en la familia Não me encaixo na família porque mis hermanos estudiaron y yo no. porque meus irmãos, por exemplo, estudaram e eu não. No encajaba en mis clases porque no sabía jugar bien al fútbol. Não me encaixava na escola porque não jogava bem o futebol com meus amigos. No encajo en mi trabajo porque los demás los ascienden y yo no merezco un ascenso. Não me encaixo no meu trabalho porque meus colegas são promovidos e eu não. No encajo en la iglesia ni siquiera. Eu não consigo me encaixar nem mesmo na igreja. No encuentro un ministerio que me guste. Não encontro um ministério que me No agrade. encuentro un grupo pequeño. Ou não encontro um grupo No pequeno. encuentro pareja. Não encontro um cônjuge. Y ese pájaro carpintero que te está picoteando todo el tiempo el cerebro, E esse pica-pau que fica te batendo o tempo em todo no cérebro. recordándote una identidad que Dios dice que no tenés más. Fazendo lembrar de uma identidade que Deus fala que você já não possui mais. Dios nos invita a que dejemos de mirarnos en el espejo de lo que fuimos Deus não se limita a que olhemos ao espelho e vejamos quem nós fomos no y passado. empecemos a vernos en el espejo de lo que la palabra de Dios dice de nosotros. E Ele quer que nós passemos a olhar para o espelho, que é a palavra de Deus e do que ela fala a nosso respeito. Vamos a hablar de 3 ideas principales Y que vamos- tienen que ver con la identidad. E vamos falar de 3 ideias principais que têm a ver com identidade aqui. La primera va a aparecer en la pantalla. A primeira aparecerá na tela. Quiere decir que nosotros vamos a actuar para una identidad o... No, este no es. No es. Había Otra. otras 3. Outras 3? Pues lo digo, no importa. Tá. No, eso viene después. Não. Ok, la primera. Después es. ¿Voy a actuar para una identidad o desde una identidad? A primeira coisa importante é entender se eu vou agir para uma identidade ou a partir de uma identidade. Actuar para una identidad significa voy a hacer las cosas que creo que los otros les van a gustar. Atuar para uma identidade significa fazer as coisas que eu acho que os outros vão gostar. No es divertido. Não é divertido. La vida no es plena de esa manera. A vida não é plena dessa forma. Se habla mucho de la codependencia, que es la adicción a la aprobación de los demás. Fala muito da codependência, que é o vício à aprovação dos outros. Mientras que la Biblia dice que tenemos que vivir para la aprobación de uno solo. E a Bíblia fala para que vivamos buscando a aprovação de só uma pessoa. Vivimos para una audiencia de uno solo. Vivemos para uma audiência inteira de uma só pessoa.
Nunca le vas a agradar a todas las personas. Nunca você vai agradar a todas as pessoas. Ni Dios puede agradar a todas las Nem personas. Deus pôde agradar a todas as Jesús no pessoas. pudo agradar a todas las personas. Jesus não pôde agradar Vos a no todas vas a poder lograrlo tampoco. Vocês também não conseguiram fazer isso. Solamente te vas a convertir en una persona que depende de con quién esté y en qué momento va a cambiar de pensamiento. Só vai se transformar numa pessoa que vai depender de com quem que você está e vai mudar de pensamento. Va a cambiar de valores. Vai mudar seus valores, Se va a reír de las cosas que no se tendría que reír. vai rir de coisas que você não riria normalmente, No va a llorar por cosas por las que Dios sí lloraría. não chorará por coisas que Deus choraria, Porque tenés miedo al rechazo. porque tem medo da rejeição. Sin embargo, Ainda assim, Dios nos hizo para vivir desde una personalidad, desde una identidad. entretanto, Deus nos fez assim para que vivamos desde uma identidade. Fuimos creados para ser transformados desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Fomos criados para sermos transformados de dentro para fora e não de fora para dentro. Esto se probó hace muchos años con muchos experimentos científicos. E isso foi provado há muito tempo atrás com muitos experimentos científicos. Por ejemplo, uno de ellos Por exemplo, um deles tomaba a un gran grupo de fumadores tomava um grande número de fumantes y los dividían en dos grupos e os dividia em dois grupos. y los tenían durante un tiempo sin fumar E deixavam que ficassem sem fumar y después empezaban a ofrecerles en distintos momentos cigarrillos. e aí começavam a oferecer em momentos distintos cigarros. Y estas personas tenían la orden de aguantar todo lo que fuera posible sin fumar. E a orientação é para que aguentassem, esperassem o máximo possível sem fumar. Uno de los grupos, para rechazar el cigarrillo, Um dos grupos, para rejeitar o cigarro, tenía que decir cosas como estoy tratando de dejar. tinha que falar coisas do tipo, eu estou tratando de deixar o vício. A mis hijos no les gusta que fume. Aos meus filhos não gostam que eu fume. Mi esposa dice que me queda olor a cigarrillo en la ropa, en la boca. Minha mulher fala que fica cheiro de cigarro na roupa ou ainda na boca. El cigarrillo hace mal, O da cáncer. cigarro faz mal, dá câncer. Mientras que el otro grupo de personas Enquanto que o outro grupo de pessoas tenía que responder con algunas frases que ya les habían escrito, tinham que responder com algumas frases que já tinham dado por escrito para eles. que decían algo como no soy fumador, Que falava alguma coisa do tipo, eu não sou fumante. dejé de fumar hace mucho tiempo, Deixei de fumar faz muito tempo. no tengo ninguna gana de fumar, Não tenho vontade alguma de fumar. aunque fuera mentira, Ainda que fosse mentira. pero lo tenían que decir igual. Mas tinham que falar do mesmo jeito. La mayoría de los casos del grupo que tenía que hablar desde una identidad, aunque todavía no la tuviera, A maioria dos casos daqueles que responderam do grupo que tinham que falar de uma identidade, ainda que não a tivessem ainda, aguantó mucho más tiempo sin fumar que el grupo que ponía excusas desde afuera. aguentou muito mais tempo do que o outro grupo que dava desculpas de fora para dentro. Se hizo este estudio con adictos a los dulces, con muchos tipos de personas. E foi feito esse estudo não só com fumantes, mas com viciados em doce, um monte de outros grupos. Demostrando que Dios nos hizo de manera que cuando declaramos una verdad, aunque todavía no sea verdad en nuestra vida, podemos vivir más conforme a esa verdad. Mostrando que Deus nos fez de tal forma que quando nós declaramos uma verdade a respeito de nós, ainda que não seja verdade, a gente consegue viver muito mais do que de outra forma. Entonces te animo a enfrentar la vida Então temos que enfrentar a vida diciendo soy un hijo de Dios, falando, sou um filho de Deus. tengo una vida abundante, Tenho uma vida abundante. tengo fruto espiritual, Tenho frutos soy alguien espirituais. que Dios va a usar y usa, Sou alguém que Deus vai usar e já usa. puedo ganar a otros para Cristo, Posso ganhar outros para Cristo. puedo ser pleno en Dios. Posso ser pleno em Deus. Y cuando no sepas qué decir, simplemente lee Efesios 1 al 3 y decí en voz alta todo lo que dice ahí que sos. E aí, quando você quiser e não souber o que falar, leia Efésios, tudo que Deus fala a respeito de você, e esse sou eu, esses são vocês. La segunda idea clave A segunda ideia importante aqui es que percibimos identidad y proyectamos identidad. é que nós percebemos a identidade e projetamos essa identidade.
que a veces lo que percibimos que somos lo proyectamos distinto justamente porque creemos que lo tenemos que cambiar para ser relevantes. Porque às vezes o que percebemos a respeito de nós projetamos de forma distinta, porque entendemos que temos que projetar outra imagem a respeito de nós mesmos. La tercera verdad o idea clave E a terceira verdade chave aqui es que Dios es el que determina nuestra identidad. é que é Deus quem determina a nossa identidade. Él es el que dice lo que somos. Ele é que fala o que somos. Él nos dice en el espejo de la palabra Ele nos fala no espelho da palavra que tenemos una familia, que temos uma família, que somos que escogidos, somos escolhidos, que somos limpios, que somos que limpos, somos que santos somos santos y que pertenecemos, bueno, ya lo dije, pertenecemos a la iglesia que es su familia. e que pertencemos à igreja que é a sua família. Si me agarro solamente de la idea de que somos escogidos, Se eu fico só com essa ideia de que somos escolhidos, quiero decir 3 beneficios de ser escogido por Dios. quero dizer 3 benefícios de ter sido escolhido por Deus. Y ahora sí los tenemos. E agora sim a gente tem Y el aqui. primero es E o primeiro é: que tengo Tan, tan, acceso a Dios. tenho acesso a Deus. Menos mal que me la sé de memoria. Que bom que eu sei de cabeça. En el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, la presencia de Dios a presença de Deus se encontraba en el lugar santísimo, estava no lugar santíssimo, un lugar al que solamente podía entrar una persona lugar que só podia entrar uma pessoa una vez al año. uma vez por ano. Cualquiera de nosotros Qualquer de nós jamás podría ni siquiera haber empezado a soñar con poder estar delante de Dios, nunca poderia nem sequer sonhar em estar diante de Deus, porque era el privilegio de una persona una vez al año, porque esse era um privilégio de uma pessoa uma vez por ano, el sumo sacerdote. o sumo sacerdote. Pero incluso tenía campanas colgadas en su cuerpo Mas ele tinha sinos pendurados no seu corpo, porque si hacía algo mal de todo lo que tenía que hacer ese día, porque se ele fizesse alguma coisa de forma equivocada nesse dia que entrasse no Santo dos Santos, podía caer muerto fulminado por la santidad de Dios. podia cair morto, fulminado pela santidade de Si Deus. los de afuera escuchaban por las campanas que había caído, lo sacaban con una soga. Se os de fora escutassem que ele tinha caído por conta dos sinos, eles o puxavam por uma corda. Y la palabra de Dios dice que Él nos escogió y ahora tenemos acceso cuando querramos 24 horas, 7 días a la semana a su trono. E a palavra de Deus fala que nós temos acesso hoje 24 horas por dia, 7 dias pela semana. ¿Cómo me Quando cuesta a mí? queiramos. ¿Cómo me cuesta a mí poder ser consciente de eso todo el tiempo? Como é difícil para mim estar consciente disso o tempo inteiro. Cada vez que tengo una mala noticia, Cada vez que eu tenho uma notícia ruim, cada vez que tengo un mal pensamiento. cada vez que tenho um mau pensamento, Yo soy una persona que a veces sufro de ansiedad y de depresión. e eu sou alguém que às vezes sofre de ansiedade e depressão, Y me vienen pensamientos como la iglesia no va a crecer más. e vem pensamentos que, puxa, a igreja não vai crescer mais. ¿Por qué las iglesias de los demás crecen más que la Por mía? que a igreja dos outros cresce mais que a minha? ¿Por qué los otros predicadores predican mejor que yo? Por que os outros pregadores? Predicadores. Sim, pregam melhor que eu? Y tengo que combatir esos pensamientos accediendo al trono de Dios para recordar quién soy. E eu preciso colocar esses pensamentos no trono de Deus para me lembrar de quem eu sou. Y no solamente tengo acceso a Dios, también tengo la atención de Dios. Eu não só tenho acesso a Deus, mas eu tenho a atenção de Deus. Cuando yo tengo 3 hijos, Eu tenho 3 filhos, de 20, de 15 y de 9. de 20, 15 e 9. Y fui a muchos actos escolares E eu fui a muitos encontros da escola, y a muchas reuniones muitas reuniões, o a sus deportes cuando hacían deporte o arte. ou os eventos esportivos ou de arte. Y estaba siempre con mi teléfono en mano, E estava sempre com meu telefone na mão, listo para sacarles fotos y para grabarlos. pronto para tirar uma foto e fazer vídeo. No me interesaba tanto grabar a los otros chicos, Não tinha interesse em gravar os outros, pero no porque no por nada malo, sino porque toda mi atención
Não por algo ruim, mas é que toda a minha atenção, toda mi batería, toda a bateria, toda mi memoria del teléfono, toda a memória do meu todos telefone, mis datos que tuviera de internet todos os dados de internet que eu possuía, eran para prestarle atención a mi hijo. estavam ali para que eu prestasse atenção aos meus filhos. Aunque no fuera el protagonista. Ainda que eles não fossem o protagonista. Quizás era en un desfile de Navidad, era un burrito. Talvez até num desfile de Natal, ele fosse até um burrinho ali. Un burrito que si el disfraz lo hizo mi esposa o yo, Que burrito que se fosse um disfarce para minha esposa ou para mim, parecía más un perro. parecia um cachorro. Pero no importa, pasaba, y no importa si José y María estaban hermosos, Não me importava se José e Maria estavam super lindos. y los que hacía el angelito que pasaba E os volando. anjinhos que estavam passando voando. No, yo quería ver al burrito y sacarle todas las fotos a mi hijo, el burrito. Eu só queria ver aquele burrinho e tirar todas as fotos do burrinho dos meus filhos. Dios como tu papá, E como pai, Él tiene su atención fijada en vos. Deus como pai tem a sua atenção fixada em Te vocês. está grabando todo el tiempo. E ele está gravando você o tempo inteiro. Tiene la posibilidad de hacerlo por igual con todos sus hijos, Ele, claro, tem a possibilidade de fazer da mesma forma com todos os seus filhos. pero podés sentirte libremente como que sos el 100% del objeto de la atención de Dios. Mas você precisa entender que é 100% objeto da atenção de Deus. Cuando estás durmiendo te está grabando. E quando você está dormindo, Deus está te gravando. Mira qué lindo que está. Imagina só, que lindo Mira esse cómo daqui. ronca. Olha como ronca. Mira cómo le cae la baba por acá. Qué Olha lindo. como baba aí no canto da Le boca. pasaría la mano y lo sacaría. Ele passaria a mão e limparia. Cuando estás en el colectivo o manejando, Quando está no ônibus ou dirigindo, Dios está filmando y sacando fotos. Deus está te filmando e Qué tirando bien que foto. maneja. Que como dirige bem. Chocó varias veces, pero no importa, fue culpa de los otros. Bateu monte de vezes, mas não importa, é culpa dos outros. ¿Puedo hacer un paréntesis? Posso fazer parênteses aqui? Una señal de madurez en Cristo Sinal de maturidade em Cristo tiene que ver con cómo manejas. tem a ver com a forma como vocês manejam, como manejamos, ou dirigimos. Acá en Brasil manejan igual que en Buenos Aires. Súper Todos manejamos mal. Aqui no Brasil, dirigimos como lá em Buenos Aires, todo mundo dirige mal. Y entonces de repente vas y alguien te cruza el auto en rojo De repente alguém vai e te cruza ou te fecha no vermelho. y te das cuenta que sos una persona madura en Cristo E aí você se dá conta que você é maduro em Cristo. porque bajás tu ventanilla Porque você abaixa a o janela apretando y haces. e dá joinha para a pessoa. Y en otro tiempo Em outro tempo, el dedo era não, otro. não. O dedo era outro. No lo voy a hacer. Se Yo no voy asustó. Era otro el dedo. Era outro dedo. No lo iba a hacer. Graças a Deus. Se asustó. Sim, estamos muito literal aqui. Em outro tempo o dedo ia ser outro. Ok. Ele falou que eu me assustei. Así que ahora estás maduro en Cristo. Brincamos. Bom, maduros em Cristo. Nunca me pasó. Ok. En último lugar, tengo acceso a Dios, tengo la atención de Dios y por último tengo el afecto de Dios. Bom, então eu tenho acesso a Deus, tenho a atenção de Deus e por último, em terceiro lugar, eu tenho a atenção de Deus. Ou afeto de Deus, Afecto. perdão. Y afecto quiere decir, Dios no solamente te tolera. E afeto não significa só que Deus te tolera. Algunos de nosotros vivimos como si cuando Dios eligió a sus hijos, agarró una bolsa de frutas Alguns pensam que quando Deus escolheu os filhos, parece que pegou uma sacola de fruta y de casualidad y de suerte vos estabas ahí e adentro. por acaso, por sorte, a gente estava ali dentro. Porque te sentís esa fruta manchada, ya medio pasada, que nadie querría comer. Porque nos sentimos como essa fruta já meio passada, amassada, manchada, que ninguém mais quer comer. Y quizá pensás que Dios dijo, bueno, viene con el paquete. Hay otras que son buenas, así que me las llevo todas. E talvez pense que veio junto com o pacote. Tinham outras que eram boas e Deus falou assim, bom, vai junto com as outras. No. Nuestra identidad en Dios significa que Dios nos quiere.
Não, não, não. A nossa identidade em Deus significa que Deus nos quer. nos quiso, Quis, pensó en vos por nombre y apellido, pensou em você com nome e sobrenome. dice que cada cabello de nuestra cabeza está contado, Fala que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contada en su color original. na sua cor original. Eso fue un chiste, pero no pasó. Já. Ok. Foi uma piada, mas acho que vocês não Y los que entenderam. no tienen más pelo, recuerda igual cuántos tuvieron. E aqueles que não têm mais cabelo, lembram quando tinham cabelo. Te animo a redescubrir Temos que redescobrir tu identidad en Cristo a identidade em Cristo. para vivir en pleno la vida abundante Para viver plenamente essa vida abundante que Dios tiene para mí y que para vos. Deus tem para mim e para vocês. Dios te bendiga. Que Deus abençoe vocês.